Ana Cardoso e esse é o evento Como me tornar um UX UI designer em 2021, que faz parte da programação especial Ano Novo Carreira Nova, uma iniciativa da IBAC para inspirar a todos e trazer dicas imperdíveis para você começar o ano fazendo a sua carreira decolar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Boa noite, Isadora, boa noite, Bárbara, Isabela Cunha, Naí, Rafael, boa noite, pessoal, Yasmin. Aproveita que a gente já está se falando aqui pelo chat, contem para a gente de que cidade e estado vocês nos assistem e se vocês já trabalham na área de UX UI ou querem começar uma carreira nessa área, migrar para ela, conta um pouquinho para a gente ir se conhecendo. Caio, boa noite. Leandro fala do Recife. Rafael aqui de São Paulo. Iturama, Minas Gerais, Yasmin. Anaí dizendo de São Paulo, designer quer migrar para a área. Ótimo. Macapá, Nova Iguaçu. Legal. Rio, Salvador, São Paulo. Customer Support, quero migrar. Legal. Estudante de Direito querendo migrar. Matheus de São Vicente faz letras, mas quer ir para UX. Muito legal. Décio, boa noite, Décio. É de comunicação corporativa e marketing, mas está considerando uma migração. Muito bom. Que legal, gente. A Tati hoje tem várias ideias e dicas para vocês que querem migrar. O Christian de Novos Negócios, muito bom. Isadora admira a área, legal, legal. Vai ser bem bacana aqui a conversa hoje para todos vocês. Gente, a gente vai manter a comunicação sempre pelo chat aqui. Vocês podem também, a qualquer momento, mandar perguntas e comentários para a nossa convidada, para a Tati. Eu só vou pedir, quando for uma pergunta direcionada a ela, que vocês cliquem no pontinho de interrogação que está aí no chat, porque aí a gente consegue compartilhar a pergunta aqui na nossa tela com todo mundo. Tá bom? O Caio é de São Paulo, trabalha com conteúdo e redação publicitária. Legal, que bom. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bom, para quem não conhece, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, híbrido ou online. 90% dos projetos desenvolvidos pelos nossos alunos nos nossos cursos são baseados em necessidades reais de empresas parceiras nossas e 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Luísa, boa noite. Trabalha com motion design e programação front-end. Legal. Que bom, Luísa. Vamos nos conhecendo aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês sobre um dos nossos cursos online, que é o Profissão UX UI Designer. Gente, não apenas esse curso, mas todos os cursos online da IBAC, a nossa grande diferença, se você for nos comparar com outras escolas, é a altíssima qualidade dos nossos professores e cursos pensados por eles, especialmente para quem está querendo começar uma carreira, para que você consiga entrar no mercado de trabalho totalmente preparado e seguro. Nesse curso, UX UI Designer, é para você que busca uma formação completa na área, com 10 meses de duração, são aulas totalmente práticas, você recebe um feedback individualizado dos nossos tutores e, ao longo do curso, você vai recebendo várias dicas para você conseguir se destacar na carreira depois. Você vai aprender a identificar as necessidades do usuário, vai propor soluções criativas com base em pesquisa e testes de usabilidade, e você vai estar sendo orientado por esse time de profissionais aqui, que está na nossa tela. O Conrado Cotomácio, do BV, a Flávia Cavazoi, da Samsung, o Maxon Serpa, da Wingocard, o Thiago Barcelos, da Samap, e o Rodrigo Lemes, da Boa Vista. Eu vou mostrar para vocês um trailer desse curso, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Caos e controle. O trabalho do UX Design está justamente nessa maluquice, unir esses dois mundos inconectados.
criando situações para tornar a vida do usuário melhor e conectando as empresas aos negócios. O mercado de produtos digitais está extremamente aquecido e a necessidade de entender o comportamento das pessoas dentro do ambiente digital fez a necessidade de cada vez mais se buscar profissionais de UX e UI. Esse curso é para você que já está escutando que UX e UI é a profissão do futuro. Essa não é a profissão do futuro, essa é a profissão do presente. E a gente já trouxe todas as skills para você que nunca teve contato com isso, poder aprender do zero tudo o que é necessário para você sair desse curso como um profissional maduro, mesmo sem ter tido nenhum contato com design, com UX ou com ferramentas de produção gráfica, a se capacitar como um profissional completo. Quantas pessoas tem atrás de cada aplicativo que vocês acessam, atrás de cada site, para definir aonde está aquele botão, o porquê a gente usou essa foto, o porquê a gente escolheu essa cor. Atrás de cada micro decisão dessa, tem um UX, um UI designer. São 10 meses de cursos, 40 módulos, onde no final dessa jornada, que a gente vai guiar você com calma, você vai ter uma super peça no seu portfólio para mostrar tudo que você aprendeu com essa galera e poder apresentar no mercado a proficiência e toda a skill que você acumulou. A gente trouxe uma super empresa parceira que é a Yuka. Ela aluga casas e apartamentos para as pessoas. Ela faz isso a partir do conceito de co-living. Vocês vão conhecer e dissecar cada parte dessa empresa. Sim, vocês vão trabalhar com uma empresa real, com cases reais e poder colocar no portfólio como vocês melhoraram uma empresa que existe, que está aí. Meu nome é Conrado Cotomasso, sou diretor criativo e junto com esse time brilhante de especialistas nós vamos conduzir vocês durante esse curso de UX e UI Design. Bom, gente, e para contar para a gente um pouquinho sobre a rotina desse profissional de UX e UI, a gente recebe aqui hoje a Tatiane Leveiro, que é Product Designer Sênior na Boa Vista, que é uma empresa de tecnologia que trabalha com análise de dados. A carreira da Tatiane passa pelas áreas de tecnologia e design em empresas como Móvel, Samsung e Itaú, e ela atualmente faz parte do time da Design Team, que é um canal do Rodrigo Lemes no YouTube. Boa noite, Tati. Tá por aí? Olá, pessoal. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. A básica do home office, né? Das lives. É. Muitas vezes por dia a gente faz essa pergunta. Exatamente. Olá, gente. Tudo bem? Um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito honrada aí com o convite de estar aqui e com um pouquinho de responsabilidade, né? Um pouquinho não, bastante responsabilidade de falar aí um pouquinho sobre a profissão para tanta gente que está começando ou pensando em migrar de carreira, né? Muito bom, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina. Bom, pessoal, eu tenho aqui algumas perguntas para a Tati, mas eu também vou ler as perguntas que vocês forem fazendo para ela aí no chat. Só não esquece de clicar no pontinho de interrogação para a gente conseguir compartilhar aqui, tá bom? Bom, Tati, conta pra gente, como é a rotina de um UX UI designer? Então, eu até preparei aqui sobre essa pergunta em específico um materialzinho. Helena, você consegue colocar aqui pra gente, por favor? Mas, basicamente, aqui eu coloquei alguns exemplos de passos em que a gente passa ali, né, no dia a dia. Então, a gente tem a área de problemas, definições de problemas e a solução, né? Isso vai depender, as fases aí que você vai passar em cada uma dessas coluninhas aí, vai depender bastante da empresa que você vai trabalhar. Então, podem ter empresas que tenham times mais maduros de design e times maiores, em que você, por exemplo, não vai precisar fazer a parte de governança, que é mais ligada a UI Kit e Design System, guia de conteúdo, documentações e padronizações, porque você pode ter um time
especializado dentro da sua empresa para fazer isso, mas pode ser que não, pode ser que você trabalhe numa empresa que ainda não tem essa divisão, e aí você vai ser responsável aí por passar pelas 3 colunas. Então, a rotina do designer, ela está muito pautada aí, então, em relação ao problema e à solução. E eu acho que uma das coisas que eu gosto muito de pontuar é essa questão de descobrir e definir, né, os problemas que a gente vai atacar. Porque muitas vezes nas empresas que eu já passei, com as pessoas que eu já trabalhei, o que a gente vê são as pessoas pensando muito nas soluções, né? Então, a gente tem alguma ideia, tem alguma coisa sempre de solução, né? E a gente acaba não se aprofundando muito no problema que, de fato, a gente quer resolver. Então, no processo de design aí do dia a dia, do UX, UI designer, né? Um profissional aí híbrido, ou do UX designer em específico, até mesmo do UI também, né? Para ele pensar nas soluções visuais ali daquela interface, a gente passa, então, pela parte do problema, que aí, nessa definição de problema, você pode passar pela análise de métricas do seu produto digital. Então, o que são essas métricas? São dados ali de navegação que o seu usuário faz no seu aplicativo ou no seu site, né? Então, a gente vai guardando tudo isso numa base ali de analytics, né? Como o Google Analytics ali, que acho que é uma ferramenta mais popular, que mais gente conhece. E aí, você vai primeiro analisar essas métricas e olhar para elas e conseguir enxergar ali aonde existem problemas, aonde existem oportunidades de melhoria, oportunidades de criar coisas novas, né? Você pode passar também pelas pesquisas com usuários, né? Com seus clientes. Então, tem várias, né? Modalidades aí de pesquisa, entrevista, né, pesquisa qualitativa, com entrevista com o usuário, com um grupo de foco, e aí as modalidades são muitas, né, e aqui eu trouxe só um exemplo para vocês de coisas principais ali, né, onde a gente passa no processo de design, né, e aí todas as pesquisas geram relatórios, né, que você vai apresentar para todas as partes envolvidas do projeto, para que elas fiquem por dentro ali do que o cliente está falando, do que o usuário está falando, das coisas que você queria descobrir, né, esses problemas. O mapa de jornada, que é desde que o cliente pensa ali, desde que ele pensa em consumir alguma coisa que tem a ver com o meu produto, até o pós-venda ali do meu produto, né? Então, a gente mapeia tudo isso, a gente cria personas que tem a ver ali com o público-alvo. Então, são várias ferramentas aí que a gente usa para fazer essa definição de problema. Depois desse problema muito bem definido e estudado, a gente passa, então, para a parte de solução, que muitas vezes é onde o pessoal foca mais. Mas se essa parte de problema ela for bem trabalhada, a parte de solução ela fica muito mais simples de ser desenvolvida, porque você vai ter muito insumo que veio ali do problema para você conseguir criar uma solução que seja boa de verdade para o seu usuário. E aí que a gente entra no que se fala bastante, que é os desenhos de telas, né? O desenvolvimento aí de soluções digitais, né, que seja tela, seja páginas, né, então aí a gente tem os, talvez famosos, talvez não, pode ser que você nunca tenha ouvido essa frase, essa palavra, que são os wireframes, né, que são basicamente um protótipo ali do seu produto digital em baixa ou média fidelidade, a gente chama ele de wireframe. Análise heurística, que é uma análise que a gente faz para ver como é que está a usabilidade daquele produto, daquela criação que você fez, né? Se está legal de usar, se está fácil de usar, se está com problemas e você precisa trabalhar melhor aí essa solução que você criou. Aí a gente tem a prototipação de alta fidelidade, que aí é o desenho mesmo final das telas do seu produto. Você vai precisar também desenvolver muitas apresentações para os seus stakeholders, que a gente chama, que são todas as partes envolvidas, né, interessadas daquele produto, e
defender as coisas que você fez, que você criou ali, né, baseado, mais uma vez, naquela coluna do problema. Testes de usabilidade, então você vai pegar tudo isso que você criou e vai testar com o teu cliente, testar com o usuário final, para ter um feedback dele aí, antes de colocar isso na rua, né, antes de colocar isso no ar, para ter um feedback dele sobre se está fácil de usar, se ele está conseguindo usar, se tem valor, né, aquilo que você criou para o seu usuário, e a parte de governança, que também é muito importante, que é documentar todo esse processo, que é ter tudo isso ali muito bem estruturado em documentações, que é uma parte chata, uma parte que as pessoas não gostam de fazer, mas é uma parte bem importante, né, para as pessoas que vão fazer parte desse projeto ou desse produto ao longo do tempo, para elas entenderem as decisões que foram tomadas, a questão de, se vocês ouvirem barulhos, é porque aqui na minha casa tem bastante motos passando, tá, me desculpem. E aí a gente tem toda essa parte, né, de guia visual, de guia de conteúdo, que aí é mais a parte de padronização mesmo, que é uma coisa feita mais num nível, que eu coloquei ali de governança, porque ela é feita num nível mais alto, e não projeto a projeto. Mas pode ser projeto a projeto também, tá? E produto a produto, tudo depende da empresa que você vai trabalhar e da estratégia que ela tenha. Então, a rotina, assim, do designer, ela passa por tudo isso, em questões de atividades ali que você vai desenvolver no dia a dia, mas também tem a questão que eu acho que é um desafio, assim, né, que o designer tem dentro da empresa, que aí eu acho que é independente da empresa, que é conseguir comunicar o design para as demais pessoas, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante que a gente precisa levar em consideração, né, que é comunicar isso para as pessoas, levando também em conta, né, nessas soluções, sempre a visão do cliente, né, levar em consideração a visão do cliente e também a visão da sua empresa, porque a gente ouve muito falar sobre o UX designer ser o advogado do cliente, né, nas empresas, ou ser essa voz do cliente, o que é uma coisa muito importante, e esse é, sim, também o nosso papel de trazer, né, a visão do cliente para dentro da empresa, o que o cliente precisa, né, que é a questão ali do problema que eu comentei, mas a gente também precisa levar em conta os objetivos da nossa empresa, né, da empresa em que a gente está trabalhando, porque aquele produto ou aquele serviço, ele tem um propósito também para a empresa, né? E a empresa te contratou ali para que você crie uma boa solução para que ela atinja os objetivos dela com aquele produto. Então, além da visão usuário, a gente precisa conseguir ali olhar também para a visão da empresa, a visão negócios em relação às nossas criações. Por isso que é muito importante também a gente ter essa visão, né, de negócio. Muito bom, muito legal, Tati. E conta pra gente, como é que você chegou nessa área? Então, na verdade, primeiro eu quis muito ser designer gráfica, né? Quando eu era adolescente, eu ouvi falar, assim, do design, e eu gostava muito de desenhar e tal, e aí eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer arquitetura, né, no início. Mas aí eu ouvi falar do design e fui atrás de ver o que era, o que fazia, e aí eu falei, caramba, é maravilhoso essa profissão e tal, é isso que eu quero fazer na vida. E aí, com isso, a história é um pouco longa, tá? E aí, com isso, eu fui fazer um curso de web design, né, que era mais desenvolvimento visual, mais front-end mesmo, então HTML, tinha Photoshop também na época, nessa estrutura desse cursinho, assim. Era um curso bem básico, assim, de Photoshop, HTML, tinha bem pouquinho de PHP e tal, e aí eu falei, nossa, que legal, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo que eu fiz esse curso, ainda não se falava tanto na área de UX, UI, né, de experiência, assim, de visual, de interface, era mais uma questão, assim,
site, assim, e tal, é coisa para programação, e a parte gráfica é design gráfico, era uma coisa que ainda a gente via muito separado, assim, né? E aí eu decidi fazer, que eu ia fazer design, que eu ia ser designer mesmo, né? E aí eu fui para o colégio técnico, quando eu fui para o ensino médio, né? E aí o curso que eu vi que mais se parecia com o que eu queria era o curso de informática. Mas aí eu cheguei lá e vi que não tinha nada a ver com o que eu queria, que era muito mais ligado à programação mesmo. Mas mesmo assim fiz o curso até o final, né? E aí falei, não, na faculdade eu vou fazer design gráfico. E foi o que de fato eu fiz. Eu entrei na faculdade de design gráfico, mas eu já trabalhava por conta do técnico com tecnologia. Então eu trabalhava numa empresa de tecnologia já, por conta do estágio do meu colégio técnico, e aí eu trabalhava com a parte de HTML, CSS e tal, mas nada relacionado à criação. E comecei a fazer a faculdade de design gráfico. E aí, o meu objetivo naquela época, né, onde eu me via trabalhando, era em estúdios de design, né, escritórios de branding e tal. Nunca me vi trabalhando em agência, mas eu queria ir muito mais para esse lado dos estúdios de design, assim. E aí, trabalhando na empresa de tecnologia, eu pensava sempre, uma hora eu tenho que sair daqui para fazer o meu estágio da faculdade. E aí, eu procurando estágio na área que eu queria, né? E nada de conseguir um estágio na área e tal, até que a Movile, que é uma empresa de tecnologia, me chamou para estagiar lá. E aí, eles apresentaram a área, falaram, a gente viu seu currículo, né? Viu que você atua já há um tempinho na área de tecnologia, que você faz design, você não tem interesse, né, em estagiar com a gente e tal. E aí, a princípio, eu nem sabia direito o que eu ia fazer lá, assim, né. E aí, eu topei participar, né, do processo seletivo, e aí passei no processo seletivo, e aí foi lá que eu descobri o que era UX e UI, né, e aí eu me apaixonei, porque eu falei, caramba, tem tudo a ver com o que eu já estudei, né, de tecnologia, de informática, e a área que eu quero, que é o design, né. Então foi muito legal isso. Que legal. Para a gente é sempre muito bom ouvir, porque é uma área que atrai gente de vários backgrounds, né? Tem Sim, gente que vem até de biblioteconomia, de veterinária, né? A gente já exato, é conversou verdade. aqui com gente de todo tipo de caminho, né? E é Aham. sempre muito legal como os conhecimentos vão se juntando nessa área, né? Sim, é muito legal. E eu acho que nem no meu caso foi uma coisa um pouco mais óbvia, assim, né? Porque eu estava ali dentro da tecnologia, mas eu acho muito legal isso, como áreas completamente diferentes conseguem entrar no UX e fazer, né, esse link de conhecimentos e agregar, porque é uma área muito multidisciplinar, né? Então a gente consegue aproveitar muitos conhecimentos anteriores que a gente teve. Então. Muito legal. E diz pra gente, qual a perspectiva para o mercado de UX UI no Brasil e no mundo agora para esse ano? Como você está vendo isso? Olha, eu acho que antes da pandemia a gente já estava tendo um boom aí de vagas nessa área, né? Porque já tinham várias empresas falando a respeito da mudança digital, de mudar para o digital. Então, muitas empresas já começaram a ver a necessidade desse profissional. E eu acho que com o ano que a gente passou, né, de 2020, e a pandemia não acabou, ainda estamos vivendo a pandemia, né? Eu acho que com isso veio a necessidade das empresas até acelerarem esse processo de digitalização e de estarem presentes no digital, né? Não só as empresas, como a necessidade das empresas, eu acredito que veio pela demanda também das pessoas, que também estão em casa e estão precisando usar esses produtos digitais, né? Então, eu acho que a tendência é continuar em alta por essa questão, porque a gente está usando muito mais produtos digitais, tem muito mais necessidades surgindo, né, de produtos digitais e de melhorias do que já existe também. E o profissional de UX e UI, ele é aí o responsável por olhar para essa parte da experiência das pessoas, né, com aquele produto. Então, é uma peça bem importante aí nos times que desenvolvem esses produtos digitais, né?
Sem dúvida. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui do Klaus, vou colocar aqui para a gente ler. Uhum. Onde estamos? Opa, deixa eu mostrar aqui para todo mundo. Pronto. Bom, o Klaus pergunta, boa noite, para trabalhar com UX e UI, é necessário ter conhecimento de HTML? Olha, Klaus, não é necessário. Eu acho que, assim, depende também muito de empresa para empresa. Tem algumas vagas que você vai ver por aí que as pessoas vão pedir esse conhecimento de HTML ou algum conhecimento mínimo ali de front-end. Mas a maioria das vagas que eu vejo, elas não pedem esse conhecimento. E até na comunidade, né, de UX é muito discutido isso. O designer precisa codar ou não precisa codar? É um tema bem discutido, assim, na comunidade, né, entre os profissionais da área. Mas, assim, existem vagas que não é necessário. Onde eu trabalho, por exemplo, a gente não coloca a mão em código, né? Então, tem várias vagas aí que não é necessário esse conhecimento, não. Bom, e qual a faixa salarial desse profissional? Pergunta a Cristina Marques. Olha, Cristina, eu acho que essa pergunta depende bastante do setor em que a empresa está. Porque, como várias empresas podem estar no meio digital, então os salários eu acho que eles variam bastante, assim. Então, você pode trabalhar numa empresa de tecnologia mesmo, numa consultoria, você pode trabalhar em empresa do setor farmacêutico, por exemplo, você pode trabalhar no setor financeiro, então tem muitas áreas, e aí tudo depende muito do setor aí que você pretende trabalhar. O setor financeiro, por exemplo, tem salários mais altos, porque são empresas maiores, com maior faturamento, então elas conseguem pagar salários maiores, né? Enquanto outros tipos de empresa, de outros setores, acabam pagando salários um pouco menores. Então, acho que você precisa ver aí, não escolher de fato, assim, o setor que você quer atuar, mas ter uma ideia, assim, e aí fazer uma pesquisinha aí nos Love Mondays da vida para entender naquele setor qual é a faixa salarial, né? Legal. Ó, temos mais uma pergunta aqui do Rafael. Me formei em eventos, mas eu não entrei na área. Após o curso, você indicaria alguma graduação ou curso complementar? Além dos cursos da EBAC, né, Rafael? Já Isso que eu ia escrevi. dizer. Exatamente. Rafael, eu acho que até uma coisa que eu tinha preparado aqui era o como você se planejar, né, na sua carreira. Então, eu acho que o essencial é você conhecer a área, né, saber o que é que esse profissional faz e refletir o porquê você quer ser um UX e UI designer. Porque eu vejo muita gente querendo migrar porque é a profissão do momento, mas não sabe direito se é isso mesmo que a pessoa gosta, se é isso mesmo que ela vê propósito em trabalhar, né? Então, eu acho bem importante você fazer essa reflexão, né, de conhecer a área e pensar mesmo o porquê você quer se tornar um UX designer, e aí depois fazer essa avaliação inicial, assim, o que eu sei com a graduação que eu tenho, né, e o que eu preciso, qual é o básico que eu preciso para me tornar um UX designer, ou um UI designer, ou o híbrido, né, porque a gente tem várias nomenclaturas aí no mercado também. Então, existe vários conteúdos aí na internet, no YouTube, canal Design Team, temos conteúdo sobre isso também, do básico que você precisa saber para se tornar um UX e UI designer e conseguir aí a tua primeira vaga de júnior, né? Então, eu acho que o movimento é esse, de você primeiro se questionar, depois fazer uma avaliação daquilo que você sabe e aquilo que ainda falta para você ter o básico, e aí fazer um planejamento, né, de como você vai adquirir esse conhecimento básico, fazendo um curso da EBAC, lendo livros também, que é muito importante para se aprofundar nos assuntos, né,
com artigos na internet, conteúdos do YouTube, que tem bastante conteúdo aí hoje na internet também que você pode consumir para te dar um norte aí, né, de o que você precisa saber. Estou, inclusive, colocando aqui no nosso chat para vocês conhecerem melhor, tanto o nosso canal no YouTube, o EBAC Online, como o Design Team, do qual a Tati faz parte, tem muitas dicas, coisas muito legais, às vezes vídeos curtinhos, dando dicas específicas de carreira, como conseguir o seu primeiro emprego como júnior, tem muita coisa, a gente dá uma olhada lá, e é só gente muito fera nesses dois canais, dando aí várias dicas. Já já a gente volta aqui para as perguntinhas, vou só fazer mais uma aqui do público para você, Tati. Ó. Quais foram os seus maiores desafios no início da carreira como UX designer? A Isadora pergunta. Eu acho que o maior desafio era a questão de conhecimento, porque na época que eu comecei, não tinham muitos cursos e escolas, como a EBAC, por exemplo, que tem um curso ali estruturado, com as coisas certinhas ali que você vai precisar fazer, o conhecimento que você vai precisar construir ali, né, a sua formação. Então, era um conhecimento, assim, mais de livros, de artigos de fora, porque aqui no Brasil ainda não estava esse boom que hoje está, né? Então, eu acho que o maior desafio foi conseguir conteúdo para me aprofundar na área e aprender. E nisso, ter colegas mais experientes me ajudou muito, assim, porque onde eu estagiava, a gente tinha um time bem maduro de design, e aí, com essas pessoas, eu consegui entender aí o caminho das pedras. Tipo, estuda isso, lê tal livro, lê esse artigo, acompanha esse blog, né? Então, acho que o maior desafio do começo para mim foi esse. Mas hoje, eu acho que tá bem mais fácil de vencer isso com esse monte de conteúdos aí, até que a Ana comentou aqui. Então, vou aproveitar para emendar uma pergunta aqui da Cristina, que tem tudo a ver. Quais sites ou materiais você indica para essa atualização constante? Olha, no Medium, eu acho que é um canal muito legal, que tem bastante artigos, assim, para você ver o que está rolando aí na comunidade. Mas eu acho que é bem importante também a leitura de livros para você construir, né, conhecimento, até para você criar esse senso crítico de ler os artigos e conseguir julgar ali, criticar a partir do conhecimento prévio que você já tem, daquelas metodologias ou daquilo que está sendo falado, e ver se aquilo que está sendo falado de fato faz sentido. Eu acho que é legal para a gente se atualizar, porque ali é como se fosse um portal de notícias do design, né? Tem bastante gente escrevendo sobre muita coisa. Mas ali dentro do Medium, um canal que eu acho bem confiável, que tem muito artigo legal, é o UXCC, do Fabrício Teixeira, que antes chamava Arquitetura de Informação. Eu não sei qual dos dois nomes você consegue achar mais fácil. Tem o canal Design Team, que tem vários conteúdos bem legais lá. Tem o canal UX Now, do Daniel Furtado, que também é bem legal. Tem também aí os canais da EBAC, né, que tem bastante conteúdo da área. Então, eu acho que esses canais, eles ajudam muito a gente se manter atualizado e ver o que está acontecendo. E até mesmo porque esses profissionais também indicam bastante, tipo, livros novos ou o que está se falando no mercado, sabe? Então, eu acho que são fontes bem bacanas. Perfeito. E vou compartilhar aqui com você, deixa eu voltar aqui, um comentário da Isadora. Olha só que legal. Eu comecei a estudar desenvolvimento front-end por conta própria, mas o que me encanta mesmo é o desenvolvimento da interface. E eu me preocupo com a experiência quando uso ou testo aplicativos. Eu fiquei até aliviada quando você disse que saber programar não é necessariamente um requisito. Me deu um novo gás. Eu te entendo, viu, Isadora? Porque eu, apesar de ter trabalhado com isso,
era uma coisa que eu falava, meu Deus, quando isso vai acabar? Eu não nasci para isso. Mas é muito legal também você ter esse conhecimento, porque ele vai te ajudar muito também no dia a dia, porque o designer ali, ele está numa equipe multidisciplinar, e você vai lidar muito com desenvolvedores. Então, você ter esse conhecimento prévio de tecnologia te facilita bastante na hora de conversar com esses profissionais. Primeiro, por entender a forma com que eles pensam, né? Que pode ser bem diferente do designer, e também para você conseguir argumentar algumas coisas, né? Porque pode ser que a pessoa não conheça muito sobre aquilo que você quer fazer na sua criação ali daquela tela, e aí você sabe uma forma de fazer, e você pode compartilhar isso com o desenvolvedor do seu time, e aí vocês aprendem juntos, então é uma troca muito legal que acaba acontecendo. Então, acaba sendo um conhecimento que vai ser bem útil para você nessa trajetória aí, mesmo que você não esteja programando mesmo, que é a sua maior aflição aí. Muito bom. Bom, Tati, conta pra gente quais são os principais mitos e verdades dessa área de UX. Mitos e verdades. Temos um materialzinho aqui também sobre isso que eu trouxe para vocês. Aqui? Eu acho que os grandes mitos acabam puxando as verdades. Então, eu acho que o primeiro mito que eu vejo muito é que o design vai salvar o mundo. Não, gente, o design não vai salvar o mundo. Eu acho que a gente, como designer, acaba tendo um ego um pouquinho inflado, né? E acaba achando que só a gente resolve problema, mas, na verdade, várias profissões resolvem problemas, né? Eu acho que a forma de pensar do design é algo que facilita muito a resolução de problemas, né? De forma criativa, de forma inovadora, mas eu não acho que a gente vá salvar o mundo. E eu vejo muita gente migrando para a área de design porque, sei lá, cansou do corporativo e agora quer trabalhar com um propósito maior, e o design vai fazer isso e tal. Eu acho que tem muito propósito, a gente pode impactar a vida de muita gente com o trabalho que a gente faz, muita gente mesmo. Tá aí produtos como Uber, como Airbnb, como iFood, que impactaram a cultura, né? Não só a vida das pessoas, como a cultura, né? Como um todo. Mas eu acho que é pretensioso a gente dizer que o design é a solução dos problemas do mundo. Até porque o mundo tem muitos problemas, não é mesmo? Então, eu acho que esse é um grande mito que traz uma grande verdade, que é o design, ele impacta, sim, a sociedade, ele impacta o meio que a gente vive, ele impacta a nossa cultura, mas ele não vai salvar todos os problemas e resolver todos os problemas. Até porque eu acho que uma outra grande verdade é que, como designers, UX, UI designers, a gente trabalha para empresas. E a gente precisa ter sempre em mente que a gente precisa fazer o melhor para o usuário, levando em consideração o objetivo da nossa empresa, que é aumentar faturamento, que é aumentar o número de clientes, que é fidelizar clientes. Então, a gente ainda está no meio corporativo e a gente ainda tem que levar essas coisas em consideração. A não ser que você seja um designer que esteja trabalhando em uma ONG ou algo do tipo. Mesmo assim, a gente tem aí muitos negócios, que eu acho isso muito legal, que são negócios de impacto social, né? Empreendedorismo social. Então, isso eu também acho uma área bem bacana. Mas, mesmo assim, eu continuo nessa afirmação que o design de salvar o mundo é um mito, é um grande mito da área. O segundo mito que eu trouxe é que o UX é só, UI também é só desenho de tela. Como a gente viu lá, que eu mostrei para vocês, o dia a dia e a rotina do designer não é só a solução, não é pensar só na solução. E pelo contrário, né, como eu falei, quando a coluninha ali, o pilar de problema, ele é bem desenvolvido, ele é bem trabalhado, ele te dá insumos para uma boa solução, né?
Então, UX não é só desenho de tela, ele é estudar o comportamento das pessoas, ele é entender bem dos componentes que você tem ali na mão, né? Que um chefe de cozinha, ele conhece muito bem cada ingrediente para que ele possa fazer combinações que crie pratos, né, espetaculares. Da mesma forma, o designer, a gente precisa conhecer muito bem os elementos que a gente tem nas mãos, né, para criar uma solução, para saber combinar isso de acordo com o que foi estudado lá em problema de comportamento do usuário, de necessidades do usuário, para conseguir fazer essa combinação para criar uma solução incrível que atenda essas necessidades, esses desejos do seu cliente, ou usuário, né? E eu acho que o último mito é que para ser UX ou UI designer, eu só preciso ser criativo. Eu preciso ser muito criativo. Também acho um grande mito, porque tem gente aqui que eu vi que também é do design gráfico, e vocês acho que vão concordar comigo, que a criação, ela também depende muito de processo, né? Então, a gente tem um processo criativo. Do mesmo jeito que no UX e UI, a gente tem um processo de trabalho. E esse processo de muita transpiração é que leva a uma solução bem feita, uma solução bem estruturada. E aí, a gente até brincava, né, na faculdade de design gráfico, que é 99% transpiração e 1% inspiração. E toda essa transpiração, eu acho que a Cristina mandou aqui, ela falou junto comigo, 99% transpiração e 1% criação ou inspiração, né? Porque tudo o que você fizer nesse processo vai te inspirar e vai te ajudar a ter ideias e a criar coisas sólidas, né, e bem estruturadas. Então, eu acho que esses 3 são os grandes mitos que trazem, né, grandes verdades também sobre a área de UX e UI. Helena, mais perguntas? Sim, temos mais várias perguntas aqui, Tati. E só voltando um pouquinho nas indicações que você tinha dado antes, a Cristina pediu para você repetir os 2 autores que estão no Medium, que você falou que são legais. Eu acho que o canal, ele tem vários autores, na verdade. Chama UXCC. UXCC. Legal. E você falou também que um que chamava Arquitetura da Informação. Eu vou só procurar rapidinho aqui, que aí eu mando o link e fica mais fácil para vocês acharem. Maravilha. BrasilUXDesign.cc. Falei errado. BrasilUXDesign.cc. Legal. A Cristina comentou também sobre o último mito aí que você falou. Como diz Ayrton Senna, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É verdade. Isso é muito verdade. Total. Bom, vamos colocar mais uma pergunta aqui do pessoal para você. E tem uma outra série de conteúdos muito legal que acabei lembrando agora, que saiu, que tem muito a ver com o tema aí do nosso webinar, que é sobre Design 2021. Então, foram convidados muitos profissionais do mercado para escreverem artigos sobre o design em 2021, né? Então, tem artigos muito legais rodando por aí, acho que foram 93 artigos, de 93 autores diferentes aí, com várias coisas sobre as tendências do ano. Muito bom. Vamos colocar aqui mais uma perguntinha. Essa pergunta aqui do Décio, Aqui, estamos pronto. Como você vê toda a questão de acessibilidade no design? As empresas têm focado nessa área também? Olha, Décio, eu acho que de um tempo para cá as empresas têm focado um pouco mais, mas eu ainda acho que está muito concentrado nas grandes empresas, que chegam a mais pessoas e que também tem mais recursos para investir nisso. É complicado, eu acho triste isso, na verdade, porque eu acho que a acessibilidade
Eu acabei até não colocando lá como exemplo na rotina do designer, mas eu acho que a acessibilidade tem que ser uma coisa a ser pensada na fase da criação de solução já, porque muitas vezes as pessoas fazem isso na ponta, né? E aí eu tenho que pegar aquilo que eu criei e adaptar e encaixar na caixinha da acessibilidade para ser acessível. Quando, na verdade, se isso já está um passo atrás e já faz parte ali do teu processo de criação, pensar em algo acessível, vai ser algo muito mais robusto, né? Muito mais sustentável ali. Então, eu acho que é algo bem importante, eu acho que é uma mentalidade que tem que estar no profissional também, e eu acho que da mesma forma que a experiência, né, ou o design como um todo, o pensamento de design, é uma coisa que a gente brinca que tem que ser evangelizada dentro da empresa, que você tem que contar para todo mundo da empresa o que é isso, por que é importante, por que vai ser bom para a empresa. Eu acho que a acessibilidade acaba sendo a mesma coisa, né? Eu acho que tem muitas empresas que já estão focando nisso, já tem bastante esforço nisso, mas tem muita empresa que ainda nem está olhando para isso. Porque, na verdade, tem empresa também que nem está madura em design, nem no arroz e feijão ainda, e é difícil ela já chegar na fase da acessibilidade, né? Então, a gente tem esses dois extremos aí no mercado. Muito bom. Vamos para mais uma pergunta aqui. Ó, essa pergunta aqui do Arthur. Eu imagino que cada um tem a sua própria forma de aprendizado, mas você tem alguma dica ou até um passo a passo para o aprendizado do processo de UX? Olha, uma dica que eu daria é você começar pelas leituras básicas, né? E eu acho que depende muito daquilo que você já sabe. Se você já tem ali o básico do UX e tal, você praticar isso, eu acho muito importante. E acho que, mesmo que você não saiba nem o básico, é legal você procurar aí os livros básicos de teoria, essa palavra que eu queria, de teoria básica aí, das metodologias e tudo mais, e tentar aplicar isso com projetos fictícios ou projetos com ONGs, talvez, você se prontificar a fazer algum projeto para alguma ONG, né? E aí eu acho que uma forma bem legal disso é fazer um curso também, dependendo aí do que você quer, porque no curso você vai ter o que a gente chama de formação, né? A gente tem a informação e a formação aí do conhecimento. Eu acho que você precisa tanto absorver a informação e praticar para formar esse conhecimento e conseguir aplicar isso, né? Então, eu acho que é muito importante essas duas coisas, a teoria e a prática. E uma das coisas que eu vi aqui na vinheta do curso da EBAC que eu achei muito legal é que o projeto que é desenvolvido é um caso real, de uma empresa real. E isso é muito legal, porque muitas vezes nos portfólios eu vejo muito o pessoal fazendo redesign de um produto que está no ar, né? Eu acho que como ferramenta de estudo é legal, mas eu não sei se para o portfólio tem tanto peso, porque você não estava naquele contexto que o designer que criou aquela interface estava. Então, pode ser que alguma parte envolvida no projeto ali, ela questionou alguma coisa, ou então ela quis de um jeito diferente, e aquele designer teve que ter toda aquela negociação ali para conseguir fazer daquela forma que foi feita, sabe? Quando você faz um case ali de um redesign, você não tem, assim, todo esse ambiente, né? Você não tem que lidar com outras pessoas, é ali só o que você avaliou e você vai mudar, né? É diferente do contexto da empresa, que também leva em consideração se é possível fazer tecnicamente ou não, então tem muita coisa envolvida. E no caso, nem do curso, o case é real, então você vai estar envolvido aí nesse ambiente e vai ter que lidar com essas coisas também que trazem bastante experiência. Sim, vou aproveitar o gancho então, Tati, vou contar um pouquinho mais para vocês, pessoal, do nosso curso Profissão UX UI Designer.
esse é o curso que a gente está oferecendo um super desconto para vocês que estão aqui com a gente hoje, mas já adianto, antes de falar um pouquinho desse curso, que nós temos também outros cursos da área de UX e de UI. Se você quer, às vezes, alguma coisa mais rápida, de repente você já tem uma experiência, você quer só dar uma recicladinha, a gente tem ali algumas opções para vocês escolherem o melhor caminho para dar uma turbinada na carreira de vocês. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais desse curso que eu estava falando, que é o Profissão UX UI Designer. Aqui. Bom, gente, nesse curso, você vai entender a diferença entre os usuários e as partes interessadas, e você vai aprender a criar um mapa de empatia para entender melhor as necessidades do negócio. E você também vai ser capaz de analisar as necessidades e expectativas dos usuários e vai aprender a fazer pesquisas e estudos. Você também vai descobrir o que influencia a usabilidade da interface e você vai aprender a projetar diferentes níveis de protótipos. Vai aprender a encontrar as melhores soluções e também a realizar testes. E você vai dominar a base do design de interface para plataformas web e mobile, além de conhecer o design emocional. E você também vai aprender a trabalhar com qualquer tipo de projeto e vai aprender a fazer escalabilidade para o seu time ou empresa, além de entender os requisitos de cada projeto e qual é o objetivo de navegação daquela interface. Você vai aprender a organizar uma boa documentação para otimizar o trabalho do time de desenvolvedores. Então, gente, esse conteúdo todo maravilhoso está pela metade do preço, só para vocês que estão aqui com a gente hoje. Então, clica aí em cima da nossa tela, tem um botãozinho vermelho, clica, garante o seu desconto. Pode clicar tranquilamente, ele não vai te inscrever automaticamente no curso. Esse clique aí é um cadastrinho rápido que você faz, primeiro, para garantir o curso pela metade do preço, e depois, para você ficar em contato com a nossa equipe de vendas, para você poder tirar dúvidas, para você poder conhecer também os outros cursos que a gente tem na área. Você vai tirando suas dúvidas com a nossa equipe e vai entendendo qual é o seu melhor caminho para entrar na área de UX e UI. Legal. Bom, vamos voltar aqui. Boa oportunidade, pessoal. Não perderia. Pois é, gente. E, bom, falando um pouquinho disso, Tati, de entrar na carreira, né? Uhum. Como você acha que a gente pode planejar a carreira em UX? Vamos lá. Eu acho que é um pouquinho do que eu falei já aí na pergunta do Arthur, né? Eu acho que primeiro é você, então, refletir o porquê eu quero ser UX designer e UI designer, né? Então, o que faz, o que é, com que trabalha, o que come, onde vive, né? Você saber mais a fundo sobre isso. Eu acho que é muito legal você entrar também em contato com pessoas que já trabalham na área para conhecer melhor e saber como funciona, quais são as dificuldades, porque muita gente pinta um mundo cor-de-rosa, mas, assim, a gente também passa uns perrengues, passa uns nervosos no dia a dia, tá, gente? Não é a profissão mil maravilhas, não. Como tudo, tem suas partes muito boas, mas também tem seus perrengues. Então, acho que é você pensar muito por que você quer fazer essa migração ou quer começar nessa área. E ali eu coloquei o que e onde, e você pensar ali, quais são os seus objetivos, né? Depois que você decidiu, não, eu quero ser um UX e UI designer. Então, agora, quais são os meus objetivos, né? O que eu quero? Onde eu quero chegar? Onde eu quero estar daqui um tempo, né? Aquela famosa pergunta, onde você quer estar daqui 5 anos? Mas, assim, eu acho que, nesse caso, é um pensamento. Eu acho que é bem importante você pensar onde você quer chegar aí na sua carreira, e aí também fazer, talvez, um pensamento de trás para frente, nesse caso, que é onde eu tô agora, né? Que é o próximo ali. Quem eu sou, o que eu sei e quem eu conheço. Então, quem sou eu hoje, né? O que eu sei? Eu tenho formação no quê?
Eu tenho conhecimento em quê? E aí cruzar essas informações, né? Onde eu quero chegar e aonde eu tô agora. E quem eu sou. E aí, o quem eu conheço, eu acho que também é muito importante, tanto para você saber aí, né, como eu comentei sobre a área, mas também criar relacionamentos com as pessoas, porque a troca, ela traz também muito conhecimento, o compartilhamento. E a comunidade de design digital aí, né, UX, UI, ela é muito grande. Tem muita coisa acontecendo na internet, ela é muito ativa, tem vários grupos de Telegram, grupo de WhatsApp, que tem a ver com UX e UI, e é uma rede muito legal de profissionais e pessoas que querem trocar conhecimento, que querem conversar. E eu acho que isso agrega muito também para você, tanto crescer, né, e adquirir conhecimento, como também conhecer a área e ter dicas aí de como crescer e chegar no aonde você quer, né? E aí estabelecer um plano. Então, eu quero ser um especialista em pesquisa com o usuário. Tá, onde você está hoje? Quem você é? Eu estou migrando ainda. E aí, eu não sei, eu tenho um conhecimento em tecnologia. Legal. Qual é o básico que você precisa saber? Como eu falei, tem vários lugares aí que você pode ter essa informação de qual é a literatura básica que eu preciso, qual é o conhecimento básico que eu preciso. Até mesmo ver vagas aí de júnior, ver o que pedem de conhecimento para você conseguir montar esse plano, né? E aí você monta esse plano do que você ainda precisa aprender, né? O que você já sabe relacionado àquilo, o seu próximo passo, né? Relacionado ao seu próximo passo. Eu já sei isso, isso e isso. E aí eu preciso saber essas outras coisas aqui. E aí você criar esse plano. Como eu vou fazer para chegar, para saber essas coisas que eu não sei, né? Para conseguir aquela vaga que eu quero de júnior. Então, eu vou fazer um curso da EBAC com desconto de 50%, clicando aqui. Eu vou fazer um curso, que livros eu vou ler, que artigos eu vou ler, com quem eu vou conversar para criar relacionamento, para compartilhar conteúdo, para criar networking também, que é uma coisa bem importante, que eu acho muito legal, porque a pessoa pode te dar, como eu falei, para mim foi muito importante o networking na minha carreira, na minha estrada aí. Então, eu acho que são esses os 3 principais pontos. E aí você fazer esse plano e, assim, eu acho que é também aproveitar essa jornada, sabe? Porque esses dias a gente tem um grupo, né, do Design Team no Telegram, e aí o pessoal tava falando, nossa, tem tanto conteúdo internet afora sobre UX, que eu acho que eu nunca vou conseguir saber tudo que eu preciso e nunca vou conseguir consumir todo esse conteúdo. E, de fato, tem muita coisa. E você não vai conseguir, é humanamente impossível você conseguir consumir tudo. Por isso que eu acho que é muito importante você fazer essa análise de quem você é e aonde você quer chegar e o que você precisa saber para sair da onde você está e chegar lá aonde você quer chegar. E aí, fazer isso em etapas, para você ir chegando lá, porque o conhecimento é uma coisa aí que a gente vai construindo, né? Então, não adianta você estar migrando agora para a área e querer saber a mesma coisa que uma pessoa que já é sênior sabe. E você nem é isso esperado de você, né? Então, não se aflija com isso, porque eu sei que isso causa ansiedade, porque é muita coisa mesmo para saber. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que se repetir bastante também ao longo da carreira aí, porque muitas vezes eu também acabo me deparando com essa ansiedade de, meu Deus, tem muita coisa para estudar nova e tal, e muito conteúdo para consumir, e eu não vou conseguir. E aí eu paro e falo, não, qual é o meu próximo passo? Aonde eu quero chegar? E o que eu preciso estudar? O que eu preciso consumir? O que eu preciso ler? Que curso eu preciso fazer para chegar lá, né? Porque senão, se a gente não tem um destino, qualquer caminho serve, né? Então, eu acho que isso vai fazer muita diferença para você conseguir se planejar nessa jornada aí de crescimento na carreira.
E aí eu posso continuar falando aqui. Olha, temos um monte de perguntas aqui, inclusive tem uma pergunta que já se repetiu aqui. Ó, vou postar uma delas aqui para nós. A Larissa e acho que a Luísa também perguntou. Quais as principais diferenças entre UX e UI? Fiquei na dúvida se eu preciso dos dois cursos, ou um ou outro. Entendi. Vamos lá. UX é a pessoa que vai pensar aí na experiência, né? Como o nome já diz, do aplicativo, ou do site, ou da aplicação que você esteja trabalhando. Então, o que é isso? É a pessoa que vai pensar ali na hierarquia da informação, que componentes ali na tela vão ser usados, qual vai ser mais ou menos ali como hierarquia, né? O que vai vir primeiro, o que vai vir depois, qual componente vai vir primeiro, qual vai vir depois, né? E é um trabalho que ele é feito muito em conjunto com o UI, se são profissionais separados. Mas no mercado, a gente tem tanto empresas que tem o profissional de UX e o profissional de UI, ou um profissional que faz as duas funções. Então, o UX, ele pensa mais mesmo nessa parte de fluxo de telas, quais são os passos que o cliente vai precisar passar para chegar, para efetivar a contratação, por exemplo, né? Então, ele vai estudar o comportamento ali do cliente para saber como ele usa, né, como ele está usando um produto que já está no ar e como ele pode melhorar ali, porque ele está vendo que no funil de conversão as pessoas estão abandonando muito a aplicação em um passo específico. Qual é o problema que está acontecendo ali? Então, é esse profissional de UX que vai fazer essas investigações, vai fazer pesquisas com o cliente ali para descobrir coisas novas, né? Descobrir como o cliente, qual é o modelo mental ali do cliente em relação àquele problema específico, então coisas desse tipo. O UI, ele vai pensar na parte visual da interface, que também tem muito a ver com comportamento, também tem a ver com hierarquia, as cores que vão ser usadas, se vai ser um texto bold ou não. Então, o UI, ele vai ver muito mais essa questão estética ali e visual da interface. São profissionais que precisam trabalhar muito juntos, porque, assim, eu comecei na carreira como UI, e depois acabei me tornando UX, mas eu sempre trabalhei muito junto com esse outro profissional. Quando eu era UI, não é porque a prototipação aí do UX vinha com aquela hierarquia que eu tinha que necessariamente respeitar aquilo. Às vezes eu via coisas que eu tinha um pensamento diferente, por ser um outro olhar, e pensava em uma solução diferente. E aí eu chegava para o meu par ali, UX, e falava, e se a gente fizer assim, você não acha que ficaria bacana? Você não acha que funcionaria melhor? E aí, muitas vezes, a gente discutia ali, e ele trazia os pontos dele, do porquê sugeriu daquela forma, e a gente chegava numa solução juntos. E aí ele alterava ali o trabalho dele e eu fazia o meu trabalho visual ali em cima dessas alterações e tal. Então, são coisas que andam muito juntas. E quando é um profissional só que faz as duas funções, normalmente o profissional, quando ele vai para a parte de criação, ele já faz essa criação pensando... pode ser lá as caixinhas cinzas do wireframe que eu falei, né, que é a prototipação em baixa fidelidade, que é só para umas caixinhas cinzas que indicam, aqui vai estar o conteúdo, aqui vai esse outro conteúdo, né, e aí esse profissional que ele é híbrido, né, ele já vai fazer essa parte das caixinhas cinzas visualizando o que ele vai fazer depois na parte visual, então... acaba sendo um pouquinho mais ágil, talvez. Mas existem essas duas modalidades, tanto o profissional que é híbrido, quanto os profissionais divididos, né? Perfeito. Vamos lá para mais uma perguntinha aqui do pessoal. Você tinha falado que nem tudo são flores, né? Que também temos problemas nessa área de UX. Então, a Luísa perguntou, com relação a isso, quais as maiores frustrações que os profissionais da área experimentam ao longo da carreira?
Olha, eu acho que uma frustração que acontece muito, principalmente no começo da carreira, é você não conseguir fazer aquele processo perfeitinho que você aprendeu. Você vai aprender aí no curso da EBAC que você tem que passar por todos os processos, pela pesquisa e tal. Só que aí você vai chegar no mercado e a pessoa lá do seu time que cuida de negócio vai falar: Luísa, não vai dar para fazer pesquisa com o cliente antes de começar a fazer isso. Eu preciso das telas e tal. E aí, mesmo às vezes você tentando negociar com a pessoa, ela fala, no máximo, então, uma pesquisa de 1 semana, ou de 2 dias, que é um negócio assim, para você fazer para ontem. Então, eu acho que esses são desafios e acabam sendo uma frustração, porque o designer acaba, no início, ele acaba ficando muito apegado à questão do processo, né? Então, nossa, eu tenho que fazer todos os passos e tal. E eu acho que um grande diferencial para esse profissional é ele ser flexível. Então, saber a fundo o porquê que eu uso cada um dos passos. Por que eu vou fazer a pesquisa? Por que eu preciso fazer a persona? Para que eu vou usar isso? Para conseguir ter essa flexibilidade e não acabar se frustrando quando chegar na vida real, sabe? E eu acho que outra frustração também, que acontece bastante, é você apresentar ali o projeto, a solução maravilhosa que você criou, super embasada em pesquisas, em conversas com o cliente, e aí o desenvolvedor vira e fala, com a tecnologia que a gente tem, não vai dar para fazer isso aí desse jeito, não. E aí o designer que não é flexível, ele vai se frustrar. E aí ele vai falar, nossa, mas eu fiz pesquisa, eu fui atrás do usuário, fiz todos os passos, usei várias metodologias de design para chegar nisso. Como assim ele não quer fazer o que eu quero? E aí acaba gerando aquele conflito também dentro do time, porque você acha que a pessoa não quer fazer, né? E você tem base para ter feito daquele jeito e tal, não sei o quê. E eu acho que isso pode gerar frustração. Agora, se você trabalhar essa parte da flexibilidade, você vai ver muito mais que o design é uma ferramenta para você chegar na melhor solução, e não na solução perfeita. Mas aí você analisar, não dá para fazer assim? Beleza, então, com o que a gente tem hoje, vamos pensar numa solução, na melhor solução possível para o cliente, com aquilo que a gente pode fazer hoje, sabe? Então, eu acho que são atitudes que podem evitar várias frustrações aí ao longo da sua carreira, que muitas vezes a gente aprende na marra, assim, né? Tipo, levando as frustrações, acontecendo mesmo as frustrações, né? Mas se você se preparar para isso, para ser mais flexível, você pode evitar várias dessas frustrações que acabam acontecendo no começo da carreira. Muito bom. Olha só, tem uma outra pergunta da Luísa também, que ela pergunta quais são as plataformas que você indica para buscar inspiração e referências, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Uhum. Casos de estudo. E aí já emendo também com uma outra pergunta que tem a ver com onde a gente consegue referência para fazer casos nossos para a gente começar o nosso portfólio. Legal. Eu acho que como referências e inspiração, eu acho que você pode usar mesmo produtos que você usa no dia a dia e que são muito bons. Então, se você, acredito eu, que use muito o WhatsApp todos os dias, então começa a observar com um olhar diferente, né, esse produto que você usa. Por que ele é muito fácil de usar, né? O que ele tem, e analisar ele conforme as coisas que você está aprendendo, né, sobre design, sobre UX. Sei lá, eu uso 99, uso Uber, vê os produtos aí, os aplicativos que você usa no dia a dia, Netflix, e começa a fazer essa análise. Eu acho que já é um belo ponto de partida, mas existem alguns lugares também para ver essas referências, como o próprio Behance, né, que é bem usado para o design gráfico, também tem vários projetos de profissionais lá, de UX e UI. O Dribbble tem bastante coisa sobre UI, principalmente. Acho que teve alguém aqui que falou que é motion design. Tem bastante coisa de motion no Dribbble também. É um canal bacana. E eu acho que
é isso, assim, e eu acho que uma coisa que também é legal que eu fazia, ultimamente não tenho feito mais, mas eu fazia há um tempo atrás, era ver profissionais que eu via como referência e olhar o portfólio deles, sabe? Para entender como que eles pensaram nas soluções que pensaram, o que que eles fizeram. Então, eu acho que são referências legais. Mas eu acho que também a questão de procurar produtos conhecidos, né? Também é muito legal. E tem até, se você procurar alguns materiais de casos de estudo mesmo desses produtos famosos, né, na internet. Tipo, o Google, quando o Drive mudou para o Drive, né, que era Google Docs e mudou para o Google Drive. Tem alguns casos de estudo que os próprios times de design dessas empresas, eles acabam publicando. A PagSeguro tem um canal também bem legal, que eles também falam de casos de estudo deles internos no Medium. Então, no Medium tem algumas empresas que têm canais lá, e aí eles contam desafios que eles tiveram reais ali e como que os designers pensaram nas soluções. O Airbnb tem canal também no Medium, tem várias empresas bacanas aí com produtos legais que contam quais os seus segredos. Legal. Aproveitando que você já trouxe algumas empresas que você acha que tem casos legais aí para a gente estudar, temos aqui uma pergunta da Cristina. Que empresas você acha que são exemplos hoje no Brasil de bom uso de UX e UI? Uau! Eu acho que esses produtos que são muito usados no dia a dia, que já foram incorporados aí na vida das pessoas, são ótimos exemplos. Eu acho que tem exemplos também de UX e UI que, se eu falar aqui, você vai falar, nossa, mas isso não é um bom exemplo, eu passo muita raiva com isso. Mas são times que são muito maduros em design, mas que por conta dessas limitações que eu comentei aqui, muitas vezes eles não conseguem chegar lá no ápice por conta dessas limitações técnicas e várias outras limitações que acabam acontecendo, como eu acho que é o caso do time do Itaú, o qual eu já fiz parte também. Eu acho que é um time muito, muito maduro em relação ao design, assim, e que desenvolve bastante coisa legal. E apesar de você passar raiva com o aplicativo e com o internet banking do banco, existem várias limitações aí para os designers que estão lá, para eles conseguirem colocar em prática tudo aquilo que eles sabem e que eles têm para contribuir. Mas eu acho que é um time bem maduro. O PagSeguro, por exemplo, eu também acho que é um exemplo de um time de design bem legal do Brasil e que compartilha muito conteúdo. Deixa eu pensar aqui, mais times brasileiros que compartilham conteúdo. Eu acho que dos que eu lembro, assim, de bate-pronto, são esses. A Cristina está comentando aqui que ela acha que o Mercado Livre melhorou muito. Sim, é verdade, Mercado Livre. Boa. E o Décio comentou também do Nubank. O Nubank também é uma ótima referência. E eu acho que uma coisa também que a gente deve fazer, assim, eu acho que é pensar não só no aplicativo, no produto em si, mas é pensar nos desdobramentos, né? O iFood, por exemplo, ele é um ótimo aplicativo, mas a gente já viu vários problemas aí sociais acontecendo e as pessoas discutindo nas redes e tal, que tinham a ver com o aplicativo, não eram sobre o aplicativo em si, mas tem a ver com a experiência, né? Então, com a experiência dos entregadores, enfim. Então, eu acho que são coisas que a gente também precisa considerar, que são todos os pontos de contato e tudo que o produto que a gente está fazendo influencia, impacta, modifica. São coisas bem importantes da gente levar em consideração. E tomar essas coisas como exemplo também, né? Até para a gente criar discussões, porque pode ser que foi uma coisa que não foi levantada e que nem imaginavam, né, que aconteceria e tal, e é legal a gente ter essas trocas e essas discussões para que a gente cresça também como profissional e consiga pensar mais nesse tipo de coisa nas nossas realidades, né, nas empresas.
sem dúvida, muito importante você falar isso, Tati. Bom, a gente está quase chegando no final do nosso encontro, temos ainda algumas perguntas aqui, que queria trazer para você agora, Tati, o que chama a atenção dos recrutadores no LinkedIn ou no currículo para alguém conseguir conquistar a sua primeira vaga de UX? Eu acho que primeira coisa é um LinkedIn, né, um currículo bem preenchido. Então, seja específico nas coisas que você fez, coloca lá as descrições, né, os cargos anteriores, se você já teve cargos anteriores, né, se você não teve, coloca lá o que você aprendeu nos cursos que você fez, as coisas que você estudou, né, coloca tudo bem explicadinho, assim. A gente até tem um vídeo muito legal que eu vou indicar aqui no canal Design Team, que a gente fez em parceria com a The Bridge, que é uma consultoria de RH mais voltada para a área de design e desenvolvimento, né, de tecnologia. E eles deram dicas muito legais de como você deixar o seu perfil do LinkedIn bem completo, né? Então, você tem que olhar a foto, a sua biografia ali, você ser verdadeiro, né? Eu acho que é algo muito importante, eu acho que a gente nem deveria falar sobre isso, né, mas acho que é importante reforçar, e você ser você mesmo, assim, sabe? Porque, como eu falei, uma forma também de você se avaliar é você fazer esse preenchimento do seu currículo, olhar para as vagas que você quer disputar e falar, dá match, né? É claro que você não precisa, tipo, ticar tudo. Nossa, sou super aderente a essa vaga, eu sei tudinho o que ela pede e tal. Porque muitas vezes as vagas pedem muitas coisas mirabolantes, assim. Mas, sei lá, eu atendo pelo menos metade dos requisitos dessa vaga, eu conseguiria partir para uma entrevista, e se me perguntassem coisas relacionadas a isso que eu sei, eu saberia contar e tal. Então, eu acho que são coisas bem importantes da gente avaliar. E acho que também uma coisa importante dessa questão de você preencher bem detalhado, assim, o seu perfil do LinkedIn, é a questão de você ser achado, de você ser encontrado. Então, tem consultorias como a The Bridge, por exemplo, que eles falam até no vídeo, que eles têm sistemas que fazem essa busca dentro do LinkedIn. Então, é a mesma coisa do um SEO aí que faz um ranqueamento das páginas do Google, ela faz isso para candidatos. Então, se você tiver um perfil que você tenha ali explicado bem direitinho as coisas que você sabe e tal, as coisas, as metodologias que você sabe relacionadas ao design, se você colocou ali aquela descriçãozinha sua falando sobre design e tal, as chances de você ser ranqueado aí nessas buscas são muito maiores do que se você só colocar as suas experiências ali sem falar nada, não preencher sua biografia, não pôr foto no LinkedIn, aí vai ser bem difícil das pessoas te chamarem para entrevistas. Com certeza. E ainda falando desse início de carreira, Tati, pensando em alguém que já conseguiu dar os seus primeiros passos, já conseguiu desenvolver alguns projetos por conta própria e conseguiu montar um primeiro portfólio. Que partes de um processo de UX devem constar num bom portfólio, na sua opinião? Então, eu nunca participei de seleção, assim, no sentido de selecionar e entrevistar pessoas. Mas eu já ouvi muitos líderes, né, que fazem seleção, falando a respeito de você conseguir demonstrar ali no seu portfólio a sua linha de raciocínio. Então, eu acho que é muito importante você colocar ali o problema que você tinha e qual foi a sua linha de raciocínio para chegar em uma solução. Porque muitas vezes nos portfólios de UX, as pessoas colocam, fiz método X, usei tal ferramenta, tipo, fiz mapa de empatia, eu criei personas, tal, não sei o quê, mas como só um checklist, sabe? Fiz isso, fiz aquilo outro, e não demonstram o porquê usaram aquelas ferramentas e o porquê usaram aquela metodologia e como essas ferramentas e metodologias
conduziram para a solução que você chegou. Então, eu acho muito importante você registrar no seu portfólio esse processo. E tem gente que fala aí, né, gente que está fazendo seleção, que não liga para o resultado, né, para a solução em si, que liga mais para a parte de construção do pensamento e do raciocínio. Mas, eu não sei, a minha opinião é que a solução, ela conta sim, porque se o seu processo, ele aconteceu para que você chegasse numa solução, então a solução conta, né? Eu acredito que a solução conta. Tem gente que acaba olhando mais a questão do processo. Então, eu acho que tem esse misto aí no mercado de pessoas que olham mais a linha de raciocínio e o processo, e gente que olham as duas coisas, tanto a linha de raciocínio quanto o resultado que chegou. Porque pode ser que eu já cheguei a ver portfólios que tinha lá que a pessoa fez mapa de jornada, fez personas e tal, e chegou numa solução que aí você fala, nossa, mas por que ela fez mapa de jornada e personas? Porque ela não usou para nada isso no processo e no raciocínio dela da solução. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que eu falei de se apegar ao processo, né? Eu preciso fazer como um checklist e não conseguir, eu acho que um diferencial que mostra isso no seu portfólio, você colocar, né, esse seu raciocínio, ele mostra que você sabe usar aquelas ferramentas. Como eu falei, você conhecer essas ferramentas profundamente para saber para que elas servem. E aí, você tem lá seu leque de ferramentas, e aí você fala, não, para esse projeto eu vou usar essa ferramenta, essa e essa, que elas vão ser úteis. Essas outras, para esse projeto não vão ser úteis, mas eu posso usar para outros, né? E eu acho que você mostrar isso, esse seu raciocínio no seu portfólio é muito legal, e é um baita diferencial, porque tem muita gente que acaba sendo apegada ao processo e não tem essa visão de poder tirar coisas do meio do processo, né? Perfeito. Legal, Tati. Bom, pessoal, para aproveitar essas dicas maravilhosas que a Tati está dando, a melhor opção é se inscrever no nosso curso, Profissão UX UI Designer. Eu vou compartilhar aqui com vocês mais um pouquinho sobre a estrutura do curso. Deem uma olhadinha aqui comigo. Opa, estamos aqui. Bom, gente, nesse curso, você vai ter um total de 40 horas de conteúdo em videoaulas. Você pode acompanhar as aulas pelo computador, tablet ou celular, no momento que você achar mais propício. Ele é um curso longo, de no mínimo 10 meses, até 2 anos você tem para completar o curso. Ao longo do curso, você vai desenvolvendo tarefas práticas e você vai recebendo o feedback dos nossos tutores. Você pode ir desenvolvendo essas atividades dentro do seu ritmo e tempo, e, à medida que você for mandando os seus exercícios, os tutores vão te ajudando a melhorar o seu desempenho. E no final, como a gente viu no vídeo, o Conrado explicando, você pode desenvolver o seu trabalho a partir de um briefing apresentado pela Yuka, que é uma empresa de tecnologia focada em moradia e espaços de co-living, para você já sair com um super projeto aí para começar o seu portfólio. E tem mais. Se você se inscrever no nosso curso, você ganha 2 bônus. Você ganha o nosso curso de Photoshop, que é o Photoshop do Zero ao Pro, totalmente gratuito, você pode fazer o curso de graça. E você também ganha 1 mês do curso de inglês da EF, da English Live, para você dar aí uma turbinada no seu inglês, que é super importante para essa área. Então, gente, aproveita. Vocês devem estar vendo o reloginho aí. Daqui a alguns minutinhos, o nosso botãozinho vermelho explode. Deixa de existir, então clica logo aí para garantir o seu 50% de desconto. Como eu falei antes, ele não te inscreve automaticamente no curso, ele vai só garantir o seu 50%, e aí você pode ir conversando tranquilamente com a nossa equipe, tirando dúvidas. Agora estamos com o preço certo aqui, peço desculpas aí, antes a gente estava com o preço desatualizado aqui na tela.
E também com relação a pagamentos, possibilidade de pagamento, você pode ir trocando ideia com a nossa equipe que vai ajudando você. E para quem se interessou em desenvolvimento de produto digital, a gente vai ter na semana que vem um super workshop intensivo de 3 dias, totalmente gratuito. Na terça, quarta e quinta, começando às 19 horas, todas as noites, com o Cássio Prates e o Maxon Serpa, que são professores desse curso que eu estava falando agora e também de outros cursos nossos da EBAC. Nesse workshop, você vai aprender a desenvolver aplicativos do zero. Você faz exercícios práticos com eles no primeiro e no segundo dia, você envia os seus exercícios e no terceiro dia eles avaliam ao vivo o seu desempenho no exercício. É uma super oportunidade para tirar dúvidas, para experimentar na prática e para já ter um exercício que pode vir a ser mais uma peça para o seu portfólio. Bom, gente, como eu falei, eu vou deixar aqui o contato da nossa equipe. Aqui está o e-mail, o telefone, o WhatsApp. Fiquem à vontade para falar com a nossa equipe na hora que vocês quiserem, tirem suas dúvidas. Eu vou colocar aqui no nosso chat o link para o workshop que eu acabei de falar, para vocês se inscreverem, para vocês não perderem essa oportunidade. E, Tati, queria muito, muito, muito te agradecer. Foi um prazer te ouvir todas as dicas que você trouxe. Obrigada, Helena. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com todo mundo. Agradeço também a interação do pessoal que mandou muita pergunta, né? Que eu estava olhando aqui, que tem várias perguntas. Espero muito ter ajudado vocês de alguma forma aí nesse início de carreira, nessa transição. E para quem gostou e quer fazer mais perguntas, acompanha a gente lá no Design Team, no YouTube. E a gente tem programa ao vivo também, que a gente pode continuar conversando, vocês podem continuar mandando perguntas ao vivo aí, que a gente tem alguns programas lá, algumas lives. Minhas lives normalmente acontecem na segunda noite, já fazendo meu jabá aqui para vocês. Mas a gente também tem os vídeos lá e tal, então é bem legal. Muito bom. Estou colocando aqui para todo mundo o nosso canal também no YouTube. Se vocês conhecerem alguém que não teve a oportunidade de estar aqui com a gente agora, daqui a algumas horinhas, essa nossa conversa vai estar lá no nosso canal também. Temos conversa com o Rodrigo Lemes, que é também do Design Team. Temos conversas com muita gente de RH, de especializado em Design Thinking, enfim, muita gente legal aí de UX UI, para vocês irem fazendo a sua formação na área. Bom, mais uma vez, Tati, muito obrigada. Pessoal, últimos segundos para clicar aí no botãozinho vermelho e agradeço a presença de todos. Dizer para vocês que se vocês entrarem lá no nosso canal do YouTube e curtirem algum vídeo, façam um comentáriozinho lá, às vezes o comentário é direto para o convidado, a gente repassa para ele. É muito importante para a gente entender como esses nossos workshops e webinars têm ajudado vocês na formação da carreira. Muito boa noite a todos e até o próximo webinar da EBAC. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.